Histórias onde a gente vê um personagem todo desmembrado indo em busca de recuperar o seu corpo, que de alguma forma continua vivo e espalhado pelo mundo, é uma coisa bem comum, a gente já viu isso em outras obras. Só que Dororo é uma história um pouco diferente, ele não trata só da reconstrução do corpo do personagem, mas também a sua reconstrução mental, física e social especialmente. E essa parte é muito bacana e muito interessante para nós como telespectadores e também como seres humanos. Já que basicamente quando nós olhamos a filosofia por trás dessa obra, conseguimos ver uma análise bem bacana sobre nós e também sobre a sociedade onde a gente vive, o mundo e as consequências das nossas atitudes e como tudo isso se interliga a quem nós somos. E por isso Dororo é uma obra tão interessante e ao mesmo tempo uma obra tão subestimada e basicamente menosprezada. E nesse vídeo eu vim falar um pouquinho sobre ela e mostrar como essa história ela reflete bastante a nossa realidade presente. E eu vou fazer isso usando um vídeo de um canal muito interessante que eu acabei encontrando enquanto eu pesquisava pelas interwebs e que trouxe pra mim várias ideias bacanas que se interligam com essa história que eu vou falar hoje. E o canal em questão é o Rafux Red Pill, que postou o seu último vídeo falando da vida do brasileirinho médio. E basicamente essa vida mostrada pelo Rafux é muito semelhante à trajetória dos personagens de Dororo. E por isso vamos fazer uma análise juntando esses dois materiais em uma coisa só. Então vamos parar de rolar e vamos logo pro vídeo. Beleza galera, Dororo é uma história que se trata sobre consequências, atitudes, ações e consequências. E tudo isso é mostrado por conta dos cargos que cada personagem carrega. Cada um deles tem uma função e eles têm que cumprir algo nessa função. Seja a mãe do protagonista, seja o pai do protagonista, que é um lorde acima de tudo, seja o irmão dele, que também é um herdeiro, seja o pai adotivo dele, que era um escultor e também há muito tempo atrás foi uma pessoa que cometeu coisas ruins. Ou seja, todos esses personagens, eles carregam em si um fardo, um trabalho, uma função que consigo traz uma consequência de ações que eles cometeram no passado. E basicamente essas ações vão se intercalando com os atos do protagonista, que por sua vez é um personagem que até certo ponto não tem poder de ação nenhum. Dentro da história, o protagonista, ele basicamente não tem poder de ação quase que nenhum, pois ele é um cara surdo, cego, não sente nada, não vê nada, não ouve nada, ou seja, ele é praticamente um vegetal no começo da história, que só sai por aí matando um monte de monstros que aparecem em seu caminho, com o objetivo de reconstruir o seu corpo. E essa trajetória desse personagem é bem marcante, pois nesse caminho de reconstruir o seu corpo, ele também vai reconstruindo o ser que ele é, ele vai se tornando um ser humano completo, não só na parte mental, mas também no seu sentimento mesmo, no seu corpo, no que ele sente da realidade. Ele começa a ter tato, ele consegue sentir as coisas, ele consegue escutar, ele consegue ver e especialmente ele começa a criar um afeto pelas coisas que ele vai sentir ao seu redor. E isso é mostrado com a relação dele com os outros personagens e especialmente um que vai seguir ele até o final da trama. E basicamente essa construção inicial do protagonista e da história de Dororo é o que faz com que eu possa fazer um comparativo com a nossa vida. Nós como seres humanos somos seres completamente indefesos ao nascer. Nós não temos nenhuma noção do mundo, da realidade que nos convive. Nós não temos noção do que é vida, do que é morte, do que é tempo, do que é o amor. Nós não temos uma sensibilidade tanto para nós mesmos quanto para os outros. Ou seja, quando nós vemos ao mundo, somos seres completamente despreparados. E com o decorrer da nossa vida, nós vamos amadurecendo, criando uma mentalidade sobre as coisas e um sentimento sobre aquilo, sobre a vida, sobre a realidade, sobre o que nós sentimos. E isso é bem interessante, pois quando a gente começa a perceber isso, nós vemos que nós, como seres humanos, somos seres que nascemos incompleto e vamos nos completando ao decorrer da nossa trajetória. Nós começamos completamente vazios e vamos nos preenchendo. Toda a trajetória leva para uma evolução do personagem, leva para uma transformação, um amadurecimento. E é interessante que como nós aqui no nosso país de meu Deus, aqui o Brasil, temos que fazer isso o mais rápido possível, porque assim como o protagonista de Dororo, a nossa vida depende disso. A gente não vive num país muito seguro, nem muito bonito, nem muito incrível.
Muito pelo contrário, nós vivemos em um país inseguro, cheio de problemas sociais, cheios de dificuldades, cheios de dívidas e de coisas que são terríveis para nós como indivíduos. Só que nós temos que amadurecer, temos que lidar com a situação onde nós estamos e temos que fazer o melhor possível estando nessa situação. Outra coisa que a gente consegue perceber com isso é o seguinte: o protagonista, ele nasce numa situação ruim não porque ele escolheu isso, muito pelo contrário, outras pessoas escolheram isso por ele, mas ele não reclama, ele não leva isso como uma tristeza mental dele, não, ele leva isso como um fardo que ele sabe que existe e que ele vai cumprir de acordo com aquilo que aconteceu com ele. Ou seja, assim como nós brasileiros, que vivemos em um país cheio de problemas e dificuldades que foram criadas não por nós, mas por outros que muitas vezes nós nem sabemos quem são, nós temos a função e o dever de, mesmo nascer numa situação tão difícil, evoluir, transformar, crescer, amadurecer e fazer aquilo que é certo, mesmo que as situações sejam complicadas. E aí que vem a coisa mais interessante de Dororo. O protagonista, ele vai amadurecendo de forma mais lenta, ao mesmo tempo mais rápida. Ele vai crescendo com a sua mente, os seus sentimentos, de forma muito incrível, e vai criando uma relação com o mundo onde ele vive muito mais profunda do que se ele tivesse nascido com todas as suas capacidades plenas. E é isso que faz com que nós brasileiros possamos respeitar nosso país, pois acima de tudo, por mais que haja dificuldades no nosso mundo, por mais que haja problemas em nossa realidade, nós ainda somos gratos por termos nascido nesse lugar e vemos aqui um lugar importante, cheio de oportunidades e também cheio de escapatórias, cheio de questões que podemos usar para evoluirmos e crescermos como indivíduos e como pessoas. Por isso que o Brasil, por mais difícil que seja, continua sendo uma aprendizagem muito importante, já que nós somos indivíduos desse país e precisamos amadurecer com ele, criar a nossa própria identidade baseado nas coisas e na vivência que nós temos com o mundo que nos cerca. E é isso que nos liga com a história de Dororo, uma história muito interessante que fala muito sobre a filosofia da nossa vida comum e cotidiana. Bom galera, esse aqui foi o vídeo, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui, que você possa se inscrever, deixar o like, compartilhar esse vídeo para quem você sabe que gosta desse tipo de conteúdo, e saiba, esse vídeo foi completamente baseado no último vídeo postado pelo Rafux Red Pill, um canal que eu achei bem interessante, que faz umas análises bem bacanas sobre filmes, séries, fala de várias coisas diferentes e é extremamente interessante. Então eu vou deixar o link do canal dele na descrição e depois vocês passem lá, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Saiba que esse vídeo só pode existir por causa de vocês inscritos, então muito obrigado, que você possa se inscrever, deixar o like, compartilhar, pois isso vai me ajudar muito e ajudar muito o canal. Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo, valeu, tchau, fui!